O estudo por simulados tem muitas coisas em comum com o estudo por exercícios, por óbvio, né? Porque os simulados nada mais são do que um conjunto de exercícios dividido proporcionalmente pelo peso que a sua prova já vai cobrar no dia da prova, e aí que está a grande vantagem do simulado. Ele tem algumas peculiaridades e a forma que eu fiz para ser aprovado em 3 concursos também tem algumas peculiaridades, e é sobre elas que eu quero conversar com você hoje. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Graton, eu estudei para concurso público uns 14 meses, 15 meses, e consegui 3 aprovações, 2 provas eu consegui mais de 90% de acerto, e é repetido sempre aqui no canal, em tudo que eu falo, que o responsável por isso, em grande parte, além da organização, foram as revisões. Então, a forma que eu revisava realmente me ajudou muito a fixar a matéria, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para conseguir decorar as coisas. Então, eu criei meio que um ciclo de repetição, aí de estar constantemente me desafiando a recobrar essas matérias, para garantir que eu não ia ter branco, que eu não ia esquecer, que eu não ia confundir os prazos, né? Então, era uma frequência alta de voltar às matérias que eu já tinha estudado. Só que quando a gente resolve fazer muitas revisões, ou fazer muitos exercícios, enfim, qualquer coisa que você vai fazer muito, nesse sentido de estudar para concurso público, às vezes começa a ficar muito repetitivo. Se você faz muitos exercícios da VUNESP lá para o TJSP, uma hora acaba. Uma hora vai acabar os exercícios, e aí você vai refazer os exercícios que você já fez. E se você refizer esses exercícios muitas vezes, entendeu? Eventualmente pode ficar cansativo, eventualmente pode ficar contraproducente, então a gente tem que variar as formas de revisão. Então eu colocava lá exercícios, às vezes eu lia os meus grifos, às vezes eu fazia simulados, às vezes eu fazia o caderno de erros, tanto dos simulados quanto dos exercícios que eu tinha feito. Então eu ia alternando a forma de fazer essa revisão. Eu assistia aulões de revisão também, inclusive dia 1º de setembro a gente vai ter o nosso aulão presencial para o TJSP lá em São Paulo. Vou deixar o link aqui na descrição do primeiro comentário. Se você vai fazer o concurso do TJSP, vai estar lá em São Paulo essa semana, não deixa de participar do aulão de revisão. Sério, ano passado, no último concurso, a gente acertou várias questões da prova, para você ter noção, só em atualidades, exclusivamente atualidades. Nosso professor acertou 4 questões que iam cair na prova, então pensa a diferença que fariam 4 questões no seu resultado. Vale muito a pena estar lá, beleza? Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Mas, continuando, então tinha essa questão de fazer vários tipos de revisão, e entre elas estavam os simulados. O ideal do simulado é que você faça ele, se for possível, né, uma vez na semana, ali no seu final de semana, sempre na maior frequência possível. Cara, eu não consigo um simulado para fazer toda semana. Tudo bem, sempre que você tiver um simulado disponível, que você adquirir esse simulado, ou que ele vier no seu material, você vai colocar ali na frequência que tiver disponível. Se você só conseguir fazer um por mês, faz um por mês. Agora, você pode tomar a iniciativa também de montar alguns simulados. Para o TJSP, é bem tranquilo de montar um simulado. Por quê? Porque se você pega qualquer prova que a VUNESP aplica, você meio que já consegue pegar todas as básicas ali da última prova que ela aplicou, entendeu? Então você pega a última prova que a VUNESP aplicou, não precisa ser da sua área, se as básicas forem iguais, se o edital das básicas for igual. Você pega lá as básicas, depois faz uma distribuição de exercício para as outras matérias, da forma que você achar que faz sentido com o edital do TJSP, por exemplo, e monta ali um simulado para você, entendeu? Você meio que vai fazer um filtro de questões considerando essa divisão. Aí você pode imprimir isso, pode, enfim, colar num documento do Word, pode fazer o que você quiser, mas é possível fazer. Não acho que é legal para concursos desses que são muito tradicionais, que já tem muitas questões e tem também muitas provas da banca, você fala, não acho simulado, não dá para fazer simulado. Cara, dá para montar, vai dar um pouco de trabalho, mas depois você pega a prática e você consegue fazer. Mas enfim, eu fazia o simulado sempre que possível, eu tentava fazer toda semana, às vezes não dava porque não tinha simulado para isso, mas eu também refazia muito os simulados que eu já tinha feito, imprimia de novo, né, uma folha nova e rabiscava tudo de novo, fazia tudo do zero, e eu também sempre corrigia os simulados que eu tinha feito com muito capricho, com muito zelo, fazia questão de corrigir todas as alternativas da questão para eu saber o que estava errado em cada alternativa, porque cada alternativa é um ponto da matéria diferente que você pode revisar, entendeu? Isso é muito importante. E o que eu fazia? Esses dias eu até postei lá no meu Instagram. Eu tinha um dia na semana, geralmente era o dia que eu já ia corrigir o simulado que eu tinha feito, ou então eu fazia isso em algum dia no meio da semana que estivesse mais tranquilo. Eu revia, né? Reolhava, revisava, não sei se é a melhor palavra, mas os simulados que eu já tinha feito. Então eu tinha um maço de simulado assim desse tamanho, e eu pegava ele e aí eu colocava a data, revisado em 19/6/2023. Aí tava lá embaixo, 25/6/2023, entendeu? As datas que eu tinha revisado aquele simulado. Por quê? Porque cada vez que eu ia lá e olhava, era como se eu estivesse fazendo um caderno de erros. Eu estava reolhando essas questões que eu já tinha errado. Por quê? Porque
é muito provável que você vai errar as mesmas coisas. Quando você estuda pela primeira vez uma matéria, você dá aquela primeira passada do começo ao fim do edital, é muito provável que o que vai te dar dor de cabeça já é o que você errou na primeira vez, entendeu? Óbvio que tem algumas coisas que você vai melhorando, você vai eliminando essa gordurinha que é a parte que você vai mal, né? Você vai podando ela, vai diminuindo, sempre vai existir um pouco, mas já tá ali o problema, entendeu? Então quando você cria uma forma de separar o problema, que é essas... Pô, errei uma questão, já circula em vermelho no simulado, quando você estiver corrigindo, né? Não vai fazer isso quando você tá fazendo. Aí depois quando você guarda o simulado, depois quando você quiser revisar, você pega aquele simulado e dá uma folheada nele. Putz, olha aqui, ó, impedimento e suspeição, eu erro toda vez, tá aqui. Deixa eu reler esse artigo aqui. Pega lá o artigo, lê. Vamos fazer uns 5 exercícios disso aqui. Abre lá, faz uns 5 exercícios. É um sinalizador para você. É um tipo de caderno de erros que funciona muito bem. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre caderno de erros, eu tenho um vídeo sobre revisão, tenho um vídeo sobre grifo. Recomendo muito que você assista a eles, que você sempre adapte a sua realidade, as coisas que você gosta de fazer. Mas, pessoalmente, eu acho que o simulado é uma ferramenta muito potente e que muitas pessoas subestimam, subvalorizam. Assim como os exercícios, tá? Conheço muitas pessoas, vejo aí, principalmente nos grupos do TJSP, muitas pessoas falando sobre estudar sem fazer exercício. Pessoas que estão estudando há 2, 3 meses e ainda não fizeram nenhum exercício. Ah, eu tô esperando criar a base. Cara, a base se cria fazendo exercícios também. Você não fica só lendo a matéria e depois resolve que um dia você vai fazer exercícios. Você não pode atrasar esse momento, adiar esse momento. Começou a estudar, começa a fazer exercício. Começou a estudar, começa a fazer simulado. O primeiro simulado que eu fiz pro TJSP foi na primeira semana que eu comecei a estudar pro TJSP. Lá em janeiro de 2022, quando eu comecei a estudar, eu queria fazer a prova da Polícia Federal. Na primeira semana, no primeiro final de semana, eu fiz um simulado da Polícia Federal. A nota ficou negativa, porque o Sebrasp, você perde ponto, né, quando você erra a questão, e eu, enfim, não tinha habilidade suficiente para lidar com isso. Então ficou tipo, sei lá, menos 12 a nota, enfim. E isso faz parte de criar a base, isso faz parte da evolução. A gente não pode querer eliminar. Óbvio, não é obrigatório você fazer simulado. O exercício eu acho que é obrigatório, não tem como fugir, mas o simulado não é obrigatório. Tem um monte de gente que é aprovado sem fazer simulado. Até sem fazer exercício também deve ter alguém que é aprovado, né? Mas aí a chance diminui muito. Entendeu? Você vai querer fazer um negócio do jeito mais difícil possível? Ah, não é mais difícil porque é mais fácil não fazer exercício. Mas é mais difícil ser aprovado não fazendo exercícios. E eu acredito que simulado seja a mesma coisa quando a gente está falando dessas provas muito tradicionais, como o TJSP, PMSP, PCSP, provas de tribunais, TRF, essas provas que saem com frequência, TRT, são muitas oportunidades que a gente tem de estar praticando para elas usando esses simulados. Então, eu acredito com sinceridade, porque foi isso que eu fiz e funcionou para mim, que é uma ferramenta que pode ajudar todo mundo, que tem a chance de ajudar todo mundo, e eu acredito também que vale a pena você tentar inserir isso no seu ritmo aí, na sua rotina de estudos, porque pode trazer algo positivo para você, e vai ser um desafio também você sentar ali e fazer 100 exercícios, 120 exercícios, numa tacada só, sem poder parar, sem mexer no celular, pensando no tempo, né? Você tem que considerar ali que você não pode ficar na questão de matemática 15 minutos fazendo a mesma questão, e isso pode ser um problema na prática, porque isso aconteceu no TJSP ano passado. Muitas pessoas não conseguiram terminar a prova por causa da prova de exatas, ela veio irracionalmente difícil, fora de todos os padrões da VUNESP, e as pessoas ficaram presas lá e não conseguiram terminar a prova. Assim, muita gente que ia ser aprovada nessa prova não foi, porque se embananou no tempo da prova e nessa prova de exatas que é muito mais difícil que o normal. Agora, como eu digo sempre, essa é só minha opinião, isso não é um fato, não é uma lei, não é uma regra, não é nada. Isso sou só eu expondo como que eu fiz e como que isso foi bom pra mim, na esperança de que possa ajudar outras pessoas que estão vivendo o mesmo momento que eu já vivi. Se você quer compartilhar a sua opinião sobre isso, não deixe de comentar aqui embaixo o que você acha sobre o estudo por simulados, se você tem feito, se você está precisando começar. E se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.